Fala galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Aqui é o Zac, vim aqui trazer um novo vídeo tutorial falando sobre a Feni Coronet, é um personagem T5, ela é do tipo elétrico, ela é um dos melhores personagens do mochileiro até o momento. Quem pegou e não buildou, recomendo buildar, e quem deseja perder um 50-50 no jogo é praticamente para ela. Falando agora sobre as skills da personagem, a skill padrão dela, ela vai aumentar a aplicação de dano elétrico dela, que vai dar um pouco mais de dano, que vai ser 100% mais 200. A taxa de dano dela vai ser com base a misericórdia que ela for indo acumulando ou perdendo, vezes 1,05%. Na hora quando você ativa a skill padrão dela, você já ganha 80 pontos de misericórdia. E ao longo do tempo ela vai perdendo esses pontos de misericórdia. Falando agora sobre a respeito da skill de suporte, se vocês quiserem, dá para vocês utilizarem ela em composição, ela considerando como suporte, porque ela também funciona. Pois a sua skill, na hora quando você ativa ela, você dá 30% de cadência aos aliados durante 8 segundos. Falando agora sobre sua ultimate, ela vai aplicar um campo elétrico ao redor dela. Esse campo elétrico ele tem duração de 10 segundos. E ele vai dar dano. O dano dele é bem baixinho, mas aplica um pouco de dano. E também ajuda na interrupção contra os inimigos. O dano desse campo ele é 200% do ataque, mais 127. A sua passiva ela vai dar 28% de taxa e mais 4% a cada 100 de index que o personagem ganhar. Então ajuda muito também. Ela também possui 25% de chance de dar um dano de chumbinho extra nos ataques. Falando sobre armas, temos vários tipos de armas que podemos colocar nela, mas recomendo utilizar armas de dano elétrico. Se você não tiver nenhuma arma de dano elétrico, você pode usar uma arma de velocidade de ataque, não tem problema não. Mas é mais recomendado as armas de dano elétrico que vocês vão ver nas manifestações dela. Falando agora sobre logística, então, a logística que iremos utilizar vai ser o esquadrão de Amano, porque ele aumenta em 24% o dano balístico com duas peças e três peças. Quando o personagem gritar, ele vai aumentar em 10 vezes 10% o dano balístico e podendo estacar até 5 vezes. Mas o efeito ele é perdido após o personagem sair de campo. Nos subatributos dela, você pode utilizar dano crítico, taxa, dano crítico e dano elétrico. Caso você não tenha nem taxa nem dano crítico, ou um ou outro, você pode utilizar ataque. Mas o terceiro slot você tem que usar essencialmente dano elétrico para ela, para aumentar mais a amplificação de dano dela. Agora falando sobre as manifestações, a manifestação 1, experiência de palco, quando ela estiver no estado de coroa de espinho, ela não vai ter limite de tempo. O estado ele permanecerá até que todos os pontos de misericórdia dela sejam consumidos. O ponto de misericórdia dela ela vai ser gerado com base na elemental dela, na skill padrão. Quando você ativa ela, você já ganha 80. Então ele vai reduzindo ao longo do tempo. Ele não vai ser por base só dos 12 segundos da skill dela. Então quando você obtém a M1 dela, você não vai ficar só 12 segundos, você vai ficar até os pontos de misericórdia dela acabar. Acabando os pontos de misericórdia, a skill entra em cooldown. Falando agora sobre a M2 dela,
é o Destemido. O que que essa constelação dela faz? Era o que eu tinha falado sobre a arma. Você vai ter que utilizar uma arma elétrica nela. Então, a Fene equipada com a arma elétrica, quando ela estiver no estado de coroa de espinho, que é a skill padrão dela, ativado, ela vai aumentar em 1,7 as placas de misericórdia, acumulando para cada projétil que atinge o inimigo. Então ela vai com essa com essa constelação dela, ela vai ficar mais tempo em campo ainda com a skill ativada. Então ela vai melhorar mais ainda o personagem, porque ela vai ter a velocidade dela ela vai ter uma redução de velocidade ao longo do tempo, mas mesmo assim ela ainda continua sendo aplicável, esse talento ele continua sendo muito bom. Falando sobre a M3, Clímax de Show, os pontos de misericórdia agora podem exceder o limite original. O limite original dela, se eu não me engano, era 80, então ela pode passar de 80. Então ela pode ficar mais tempo ainda com a skill padrão ativada ainda. Então isso ajuda muito. Agora falando sobre a M4, energizado, ela vai aumentar o nível de habilidade na condição ideal em mais 1. E quando você estiver no estado de coroa de espinho, ela vai aumentar a cadência da Fene em 1,05%. Então ajuda muito para ela sobre a respeito disso, porque ela vai ter mais velocidade ainda para poder disparar os tiros. E por último, a M5 dela, que é o super ídolo. Quando os pontos de misericórdia atingirem no máximo, a Fenrir ganha 15% do dano elétrico. Agora falando sobre os neurônios, não vou entrar muito profundo sobre essa parte, mas recomendo parem todos, porque os neurônios são os talentos do personagem, então que vão dar melhorias para as skills e tudo mais, tanto suporte quanto para dano e tudo mais. Então é recomendado para eles todos. Fora que também você vai ganhar 3 tirinhos do mochileiro. Mas por final eu fico por aqui. Não esqueça de deixar seu like, seguir a gente no canal e qualquer coisa pode deixar seus comentários aí abaixo, anexado, que eu vou responder vocês. Então até mais, galera.